tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 41 de arte e hoje eu vou falar sobre o cinema, um pouquinho da origem dele, como eram as primeiras exibições aí, para a gente explorar essa forma de arte aí que é tão bacana e tão presente no nosso cotidiano. Como objetivos, nós temos analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais, analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas e também experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, quem nunca se encantou quando foi pela primeira vez assistir um filme no cinema, Agora imagina como ficaram as pessoas que assistiram ao primeiro filme do mundo, primeiro filme inventado. Foi garanto de ficar para a história e das pessoas ficarem chocadas com tal façanha, E foi realmente. Isso aconteceu no dia 28 de dezembro de 1895. Os irmãos franceses, então, Auguste e Louis Lumière, conhecidos como irmãos Lumière, eles realizaram, então, a primeira exibição pública cinematográfica. Mas a criação do cinema foi resultado aí de um esforço de vários inventores, E os irmãos Lumière, então, ficaram responsáveis por adaptações de outros equipamentos, enfim, até chegar nessa primeira exibição de cinema. Então, vamos ver quais foram as ferramentas aí que foram sendo criadas com o passar do tempo até chegar no cinema que a gente conhece hoje nos dias atuais. Primeiro, inventou-se a lanterna mágica. Ela foi inventada muito antigamente, no século XVII, e tratava-se o quê? De uma câmara escura que projetava, através ali das lentes e da luz, desenhos que eram pintados à mão em pedaços de vidro. Um narrador, então, ele acabava contando essa história e algumas vezes haviam também algum acompanhamento musical, algo do tipo. Na imagem nós temos, então, um exemplo de apresentação com essa lanterna mágica, que era realmente um equipamento grande, pelo que a gente percebe ali. Na verdade, parece mais uma contação de histórias do que propriamente um filme, um vídeo, do que a gente conhece hoje. Mas na época, então, essa projeção das imagens era, uau, uma coisa fantástica, E com o uso, então, das luzes e dessa câmera escura, essa imagem conseguia ficar ampliada, então, projetada numa parede. Antes de eu seguir, eu quero dar um exemplo utilizando materiais bem comuns para vocês construírem uma lanterna mágica similar àquela que nós vimos. Eu já trouxe uma prontinha aqui, mas deixo os materiais listados ali ao ladinho e consiste no quê? É basicamente a mesma ideia, lá do início. Eu usei um copinho descartável, eu perfurei, cortei todo o fundo dele. Ele fica meio molenguinha porque ele é frágil, não é muito resistente. Eu utilizei um plástico assim, esses de pasta mesmo, cortei então um quadradinho que coubesse e assentasse então todo ao redor, colei, cobrindo todo este buraco que eu fiz no fundo, fechando bem na lateral para ele não escorregar, e eu desenhei 2 corações, um dentro do outro, e funciona, gente. Aqui, como o estúdio é claro, eu não consigo mostrar, mas teste na sua casa, é muito legal. Você pode pegar a lanterna do celular e coloca a luz na parte aberta normalmente do copo e joga numa parede. Você vai ver que conforme você afasta e aproxima a luz ou o copo da parede, essa imagem vai então aumentar e diminuir. É muito legal. É mais ou menos a mesma ideia então desta lanterna mágica que a gente vê aqui, mas no lugar de todo esse equipamento que o senhor está manipulando ali, eu só usei um copinho descartável, Existem algumas sugestões ainda que você pode colar aqui um rolinho de papel higiênico vazio, aquele marrom, aqui para tornar mais maior, desculpem, para estender então essa área, esse tubo escuro para chegar então no plástico, na lente, tá?
Aqui, essa lente de plástico imita, então, as lentes de vidro que eles faziam essas pinturas manuais, tá? É bem legal, vale a pena você conferir. E é uma brincadeira bem bacana. Depois dessas lanternas mágicas, aí surgiu o praxinoscópio. Nossa, que nome, né? Ele foi construído em 1877 pelos franceses Charles Émile Reynaud, pelo francês, né? Um só. E ele era um equipamento, então, que tinha um formato circular, né? Quase lembra um abajur, se a gente olha uma imagem inteira dele. Que ele fazia o quê? Ele dava uma sensação de movimento, então, com uma sequência de imagens. Então, ele girava essas imagens que pareciam se mover. Então, o praxinoscópio gerava a imagem a partir da sequência de desenho, né? Gerava o filme com essas sequências de imagens que cada uma tinha uma coisinha um pouco mais diferente que a outra. Então, isso fazia, em movimento, trazer essa sensação, então, de um vídeo, né? Aqui, claro, esse praxinoscópio existe toda uma estrutura específica, mas já que estou falando muito de práticas aí e de invenções, por que também a gente não fazer algo semelhante, né? Algo semelhante com desenhos em movimento acontece com um folioscópio, onde você usa folhas, papéis mesmo, tá? Nesses folioscópios, eu vou trazer um exemplo de um folioscópio somente com duas folhas, né, dois papéis, mas é a mesma ideia, aqueles bloquinhos onde você folheia com o polegar e as imagens criam esse movimento, que é popularmente conhecido como flipbook, que aí você precisa de um massinho, né, realmente um bloquinho, para criar em cada página um desenho um pouquinho diferente para quando folheado, então, criar esse movimento. É a mesma ideia do equipamento anterior ali que eu mostrei. Esse folioscópio, o que você faz para criá-lo? Eu peguei aqui uma folha sulfite um pouquinho mais firme, fiz dois desenhos que dão uma ideia de sequência. Então, no primeiro, né, uma gangorra. Então, de um lado abaixado, depois erguido. E para criar esse movimento, você só segura as duas folhas juntas aqui e ergue e abaixa essa folha, tá? Existem técnicas, instruções que sugerem enrolar um lápis para você arquear a folha, mas não há necessidade. Eu fiz os dois testes e assim funciona bem também. É bacana sobre uma mesa, porque daí a segunda folha ela também não movimenta, mas você tem a sensação realmente da gangorra se mexendo. Então é algo bem simples, mas bem divertido para se fazer aí. Depois, né, dessas imagens em movimentos, vem então o cinetoscópio. Lembrando que é tudo isso antes da primeira exibição de cinema, né? O cinetoscópio ele foi lançado em 1894 na fábrica comandada pelo Thomas Edison, nos Estados Unidos. O cinetoscópio era uma máquina individual onde se assistia filmes de curta duração. Curta duração, minutos, tá? Curtinhos mesmo. Agora imagina, para 10 pessoas assistirem ao mesmo tempo, era necessário 10 cinetoscópios. Então, era uma apresentação individual. Ali no exemplo, a gente vê o cinetoscópio, então, uma pessoa assistindo a esse equipamento. Ali, então, tem uma parte do cinetoscópio que está aberta e ali a gente vê uma série de mecanismos e fitas com as imagens onde a pessoa consegue assistir, tá? Como esse invento foi possível? Porque o Thomas Edison criou uma película de celuloide que era capaz de guardar as imagens e assim projetar elas através das lentes. O que era essa película de celuloide? Esses filmes de máquinas fotográficas antigas são um exemplo. Então, são essas películas, né, que registram as imagens. O cinematógrafo, aí já chegamos nos irmãos Lumière. Então, vejam que não foi do nada que aquilo, né, veio à tona. Foi uma sequência de equipamentos aí que foram sendo aprimorados. Os irmãos Lumière, então,
muito apaixonados por esses inventos todos, né, da fotografia e dessas imagens em movimento, eles desenvolveram o cinematógrafo. Ao contrário dos outros aparelhos, ele permitia gravar e projetar as imagens, tomando a atividade, tornando mais prática essa atividade, né, mais funcional, digamos assim. Esses irmãos, então, eles estavam a par das descobertas tanto do Thomas Edison quanto dos outros inventores ali da época e fizeram algumas alterações, então, nos fotogramas para evitar problemas legais também, né, para não se tornar um plágio, mas eles criaram, então, o cinematógrafo, que era esta maquininha aí da imagem. Nesse cinematógrafo, então, que através dele foi exibido, né, o primeiro filme oficialmente, que, como eu disse, ocorreu lá em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grand Café, e foi realizada, então, essa projeção cinematográfica que a gente conhece nos dias de hoje, né? Assim, então, como foi feito? Utilizou-se uma sala escura e foram projetados, então, 10 filmes de curta duração. Curta duração, lembrando também, minutinhos, 2, 3 minutos e olhe lá, tá? Então, 2 exemplos de filmes exibidos, então, a chegada do trem à estação La Ciotat e a saída dos operários da fábrica. A gente percebe que não era nada demais a saída dos funcionários, dos operários, por exemplo, aparece a porta da empresa, enfim, e pessoas saindo. São minutos. Eu deixo os 2 vídeos como sugestão que reproduzem, então, esses primeiros filmes cinematográficos, então, exibidos. Depois, então, aprimorando mais um pouquinho, chegou a vez do mágico e ator francês Georges Méliès. Ele também, então, trabalharia aí nesse desenvolvimento, né, do cinema. E o que ele fez? Ele inseriu cortes, sobreposições, zoom, digamos, efeitos especiais para essas gravações. A sua maior façanha de sucesso foi o filme Viagem à Lua, de 1902, onde ele fez o quê? Ele adaptou uma célebre obra, então, do Júlio Verne, né, uma obra escrita, adaptou para o cinema. Por suas invenções e inovações, o Méliès é conhecido e reconhecido como o pai dos efeitos especiais, porque ele criou justamente isso, essas montagens, esses recortes, que, claro, hoje os efeitos especiais que nós conhecemos são bem mais elaborados, mas nasceram aí, então, com o Méliès. Deixo o link também para ver o filme completo, então, do Viagem à Lua, de 1902, com o link para você conseguir assistir e acessar. Ao lado temos, então, um fotograma do filme, onde a gente percebe essas montagens, né, e esses efeitos especiais, então, feitos pelo Méliès. Muito bem, assim conhecemos um pouquinho da trajetória do cinema até chegar no que nós temos hoje, né? Filmes aí, enfim, de 1h30, 2 horas, que começaram ali com minutinhos sendo reproduzidos. Com certeza aí uma evolução e tanto, né? Um abraço e até a próxima!